Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o tema extraterrestres, os aliens. Será que eles estão entre nós? Será que eles estiveram conosco? Eu não tenho dúvida disso, e se você quer saber mais, fica comigo que é logo depois da vinheta. Bom pessoal, é claro que o tema alien sempre desperta aí algumas confusões mentais, coisas que a pessoa acredita que viu, de repente não sabe, não tem certeza, tem muita falsificação, tem muita verdade, e claro, tem provas irrefutáveis de que na história da nossa civilização eles estiveram entre nós. E eu acredito firmemente que estão entre nós até hoje, até porque eu já tive uma experiência que relato num vídeo anterior, tá? E vou deixar esse vídeo inclusive aí na descrição. E nesse vídeo eu digo exatamente o que aconteceu. Eu estava entre Unai e Paracatu, era no ano de 1995, e quando era 6, 7 horas da tarde, eu vi um objeto, um OVNI, uma forma alaranjada, parecia a concha da Shell, a uns 12, 15 metros de altura em relação à estrada, parado, sem emitir nenhuma luz. Eu estava com o carro e com o meu vendedor do lado. E eu passei embaixo daquilo lá, desacelerei, eu queria parar para ver, mas o rapaz que estava do meu lado entrou em pânico, então eu resolvi seguir adiante. Logo na frente eu fui parado pela guarda, a polícia rodoviária, né? Eles queriam pedir uma carona, eu falei, ó, tem um negócio ali na estrada, expliquei o que era, e falou, olha, talvez se voltar lá não vai estar mais, mas tem muitos casos de avistamento aqui nessa região. Então vocês estão vendo aí que a coisa, ela é bastante comum. Não tem um caso numa família que não tenha alguém visto alguma coisa no céu que não tenha achado estranho, porque satélite faz um movimento assim, tá certo? Agora, uma coisa que aparece no ar, aparece, desaparece, faz movimentos de diversos tipos e depois some num tiro, emite luzes, sons diferentes, não tem o que dizer, né? É uma coisa realmente estranha. O pessoal, isso é coisa, é teste, os americanos. Eu acho que é atribuir muita coisa também para os americanos, sabe? Que eles acho que não estão com essa bola toda ainda não, tá certo? Mas vou mostrar algumas coisas aí para vocês, que talvez vocês não tenham visto ainda, tá? Claro que tem muitas provas irrefutáveis em diversos materiais históricos, pinturas, afrescos, aquelas linhas no deserto de Nazca, no Peru, enfim, provas irrefutáveis de que eles estiveram aqui conosco, inclusive as próprias construções que são enigmáticas, construções megalíticas, que o homem não tinha naquela ocasião tecnologia suficiente para fazer algo tão bem elaborado. Mas, vamos lá, me acompanhe aí, vamos fazer um pente fino geral e vamos falar do que está acontecendo hoje. Tá certo? Vamos lá. O que vocês estão observando é de um OVNI e data de 1803. Ali havia um livro escrito sobre ela chamado Ume no Shiri, que dizia um navio e tripulação estrangeiros e que foram vistos à margem de Haratonahama, em Hitaki, no Japão. O OVNI era feito de metal e vidro e tinha escritos estranhos. Esta é a versão do artista do disco voador ou nave espacial. A segunda pintura aí é de uma caverna antiga que mostra uma figura robótica. Essa figura estranha foi encontrada em Kiev. Ela data exatamente de 4.000 anos antes de Cristo. Nessa outra pintura vocês têm a impressionante chamada da Anunciação de 1486 pelas mãos de Carlo Crivelli. Você vê uma imagem incrível de um OVNI que irradia luz em direção a um edifício através de uma janela. E esse fluxo de luz, luz de Deus, quem sabe, ou uma mensagem de algum lugar além dos céus. Já na quarta, nós temos aí a crucificação, que foi pintada em 1350 e mostra um pequeno homem de aparência humana olhando por cima do ombro para um outro OVNI que está em perseguição enquanto ele voa pelo céu, e que é claramente uma nave espacial. A pintura está pendurada em cima do altar do monastério de Visok Dekani, no Kosovo, na Iugoslávia. Essa
pintura, chama-se Cave Painting from, ela data de 10 mil anos antes de Cristo e é de Val Camonica, na Itália. Ela aparece dois seres protegendo aí implementos estranhos, né? Então, uma pintura bastante estranha também. Já a sexta aí, você vê pinturas rupestres de Wandina de Kimberley, na Austrália, e é estimada em 5 mil anos. Acredita-se que ela representa também seres alienígenas. Vocês estão vendo aí esculturas dos Incas, que eram muito mais avançados do que outras civilizações semelhantes do seu tempo. Aí você vê que são exibidos 2 discos voadores. A civilização Inca, ela estava em estreito contato com alienígenas, sua matemática avançada, os gráficos astronômicos, os calendários são atribuídos a visitantes extraterrestres. Na 8ª ilustração nós temos aí o manuscrito do século XII, Annales Lorrainenses, que documenta o cerco do castelo de Sigisburg, na França, no ano de 776. Os saxões eles cercaram os franceses e estavam prestes a invadir o castelo, quando de repente escudos flamejantes, discos, né, aparecem e pairam sobre a igreja. E os saxões eles estavam pensando que os franceses estavam sendo protegidos por seres divinos e acabaram fugindo e desistiram então de tomar o castelo. Já agora, na 9ª figura, vocês têm uma pintura em caverna que data de 6 mil anos antes de Cristo, em Tassili, deserto do Saara, no norte da África, e mostra um ser com um capacete e traje espacial e objetos em forma de disco que estão acima dele. Se vocês notarem, tem muitos lugares do mundo que tem pinturas parecidas, inclusive no deserto Nazca do Peru. Já a 10ª figura, já mais conhecida, vocês veem um Anunnaki que está segurando a pinha, né, que é a glândula pineal, que significa aqueles que desceram dos céus na língua suméria, palavra Anunnaki. E para os hebreus eles eram os Néfilins, Elohim, para os egípcios antigos era Néter. Descobertas arqueológicas e artefatos recolhidos nos últimos 250 anos são a base da teoria de que uma civilização proveniente de Nibiru, um planeta distante, né, mas do nosso próprio sistema solar, desembarcou na antiga Suméria há aproximadamente 450 mil anos atrás. Então, esses seres eram os Anunnaki, alienígenas que colonizaram a Terra, principalmente com o propósito de mineração, inclusive do ouro, que, como a gente sabe, possui diversas propriedades eletroquímicas. Essa mão de obra ela foi arrebanhada entre os humanos primitivos, né? E esses humanos primitivos foram manipulados geneticamente para servi-los. Isso, há 250 mil anos, o sistema de colonização alienígena começou a declinar em virtude da pouca produtividade e das rebeliões dos escravos humanos que já estavam muito melhorados e geneticamente também conhecidos como o atual Homo sapiens. Outras espécies, como os neandertais, foram praticamente extintas, né? Os primeiros Homo sapiens eram híbridos, eles não se reproduziam. E como eles precisavam de mais escravos e o tempo em que dedicavam para criarem mais servos estava comprometendo os volumes das produções, então eles realizaram novas experiências que permitiam então a autoprocriação das suas criaturas. Quando os sapiens eles se tornavam muito numerosos, partes deles eram expulsos das cidades dos Anunnakis e gradualmente assim eles se espalharam pelo planeta. Mas as criaturas surpreenderam os criadores, né? Eram criaturas já no nosso formato, mais bem desenvolvido, mais boa aparência, né? Então algumas fêmeas começaram a servir de parceiras sexuais para os nossos colonizadores. Essas uniões eram férteis e acabaram produzindo uma prole. Mas isto era uma situação também
um tanto inaceitável para a elite dos Anunnaki, que decidiram exterminar a população colonizada, ou seja, a nossa humanidade, e acabaram provocando então uma grande inundação na época, quando já estava próxima a reentrada de Nibiru, que era o planeta, né, que já estava chegando próximo da órbita da Terra. E esse dilúvio aconteceu aproximadamente 12 mil anos atrás. Muitos humanos foram salvos por um desses Anunnakis, que era Enki. Esse Enki, ele simpatizava, juntamente com alguns Anunnakis, simpatizava com aqueles que eles haviam criados, afinal, eram os nossos criadores. E por milhares de anos, os homens e mulheres, né, acabaram sendo escravos, soldados, né, e os Anunnakis usaram os seus servos nas guerras que travaram entre si, nas construções de palácios e cidades, em instalações astronômicas localizadas em todos os continentes. Os Anunnakis não ocuparam somente a região da Mesopotâmia, mas também o Egito, a Índia e as Américas. Por isso, sinais da sua presença são encontrados em praticamente todo o mundo, assim como os afrescos, pinturas e tudo que existe. Existe sempre alguma correlação de uma coisa com outra. Há 6 mil anos, depois do dilúvio, os Anunnakis que aqui permaneceram resolveram que era hora de deixar o planeta e gradualmente foram indo embora e conduziram a raça humana à independência. É claro que eles introduziram um sistema sociopolítico que era fortemente hierarquizado. E as linhagens de reis foram estabelecidas possivelmente considerando a descendência direta dos próprios Anunnakis. Esses eram os iniciados, versados em ciências como matemática, astronomia, a metafísica da época, a magia da época, né? Conhecedores de técnicas de medicina, arquitetura, engenharia. Dinastias cuja continuidade eram feita por meio de colégios iniciáticos, também chamado de colégios dos mistérios. Desde então, quando foram embora, possivelmente carregaram alguns povos juntos com eles, por isso que explica que em alguns lugares as populações simplesmente desapareceram. Os Greys eram extraterrestres mais populares entre nós, né? Eles são de estatura baixa, eles têm mais ou menos 1,30 m, a cabeça dele é ovalada, é desproporcional ao tamanho do corpo, os olhos são negros, enormes e oblíquos, que não sejam olhos, mas na verdade talvez seja uma lente protetora, porque eles não suportam a luz do nosso Sol. Então eles, na verdade, eles não apresentam nenhum vestígio de cabelo, segundo os relatos. A pele é acinzentada, daí o nome cinza em inglês, né, grey, e os braços são longos e suas pernas são finas e curtas. São bem menores, inclusive, que o corpo. Eles são os responsáveis por quase todos os casos de abduções que se ouve falar. E tem muitos rápidos, inclusive, sofridos por pessoas para efetivação de experiências, né? Experiências que foram até muito traumáticas, inclusive algumas até de mutilação e tudo mais. Com isso, eles se tornaram a cara de todos os ETs, assim como nós também não temos uma só raça, convém dizer, né, de seres humanos. Não seria de admirar que nós tivéssemos apenas uma raça de ET por aqui. E do mesmo jeito, os ETs bons também, eles contrastam com os maus. Os Greys, eles são conhecidos por outros extraterrestres como Arcádios, Alfas ou Zeta Reticulis. E eles são também definitivamente os mais perigosos, porque eles são altamente evoluídos tecnologicamente, mas a parte espiritual não acompanhou a evolução. Então eles não sentem o menor remorso por tais experiências. Para eles, a gente é apenas gado. Nos anos 80 começaram a pipocar os depoimentos de abduções, não só nos Estados Unidos, como em muitas partes do mundo. Isso foi se espalhando sistematicamente e depois as descrições, que era importante ser observado, eram muito parecidas, com referência à cor dos seres, formato e tal. Ultimamente a gente tem tido relatos de pessoas
que viram seres com a mesma descrição física, exceto pela cor, que hoje em dia seria verde musgo. Talvez isso tenha sido uma alteração genética para a adaptação no nosso planeta, ou mesmo talvez para facilitar a camuflagem, porque existe uma teoria de que cada ser extraterrestre está intimamente adaptado ao meio em que ele estuda. Então, só para finalizar esse ponto, é válido salientar que alguns estudiosos acreditam que supostamente os Greys eles tenham feito alterações genéticas também no nosso DNA ao longo de milhares e milhares de anos de existência humana. E com isso, um outro aspecto também de suas pesquisas parece envolver o cruzamento genético de humanos e Greys, o que vem então a gerar esses seres híbridos, que seriam mais evoluídos do que ambas as raças separadamente. Mas enfim, independentemente do seu grau de entendimento, é no mínimo curioso o fato de que pessoas por todo o mundo descrevem experiências essas semelhantes, seres parecidos com aquele que descrevemos, sons e imagens se assemelham também umas com as outras. Vamos falar agora sobre os Zeta Reticuli Greys. Eles provêm de Zeta Reticulum, que é próximo à estrela Barnard, nas vizinhanças do sistema solar de Órion. Eles são baixos, são cinzas também. Eles são criados mediante um processo de clonagem da engenharia genética alienígena. Eles são uma raça antiga e eles vêm se reproduzindo a si mesmos há milhares de anos. Eles possuem poucas características faciais, grandes olhos, uma pequena boca e mal possuem nariz. Os Zetas, eles são um dos envolvidos também nas abduções. Os Zetas não são os controladores do seu próprio destino. Eles possivelmente são subservientes a uma raça reptilínea. Os Zetas, eles procuram liberdade para eles e acredito que possam, de fato, conseguir isso aqui na Terra. Existem alguns casos que se ouviu falar de alguns deles que deserdaram para trabalhar junto aos humanos a fim de conseguir essa liberdade. Mas outros querem ser os mestres da Terra e controlar então tudo por aqui. Vamos a outra raça, Bellatrix Greys, os pequenos cinzas. Eles são menores que os Zetas, são de um sistema estelar muito próximo à constelação de Órion e eles são extremamente pequenos, medem aproximadamente 45 centímetros. Os Bellatrix Greys e os Zetas são parecidos geneticamente, provêm da mesma linha genética, exceto pela altura. Eles são mestres em monitorar o comportamento humano e o funcionamento do nosso corpo, com implantes de pequenos chips que são inseridos dentro dos nossos corpos e também têm um grande poder de controlar mentes. Eles são altamente perigosos. No 13º nós temos os zoomorfos, ou zoomórficos. Eles são extraterrestres com formas de animais. Eles podem ter qualidades e características que pertencem a diferentes espécies combinadas. Existem relatos de casos de aparições desse tipo de ser, e alguns têm forma de primatas, outros têm forma de outros animais, uma mistura humanoide, e possivelmente aqueles relatos do chupacabra, ou mesmo ET de Varginha, sejam oriundos dessa classe de seres. Eles são avançados, mas negativos e hostis com relação aos seres humanos. Eles vivem exatamente numa nave planetoide construída por eles e estariam então procurando um novo planeta para viver. Toda a espécie conhecida pertence à classe zoomórfico, é extremamente perigosa. 14º nós temos os sirianos, que parte do contato aí de diversos extraterrestres. Os sirianos eles são os mais constantes a enviar mensagens para os seres humanos. Eles têm aparência física muito parecida com a nossa, tá? Eles, inclusive, as principais diferenças é que eles tendem a ser um pouco mais altos que nós, cérebros maiores e, obviamente, mais desenvolvidos.
eles vivem muito mais tempo. Na verdade, o cérebro siriano tem um outro lobo acima do frontal, e que esse lobo, inclusive, se assemelha aos que as baleias e os golfinhos têm. Isso permite a eles terem uma visão além do limite físico da terceira dimensão. E também tem enormes capacidades telepáticas e psíquicas. Existem sirianos bons e alguns também não tão bons assim, né? Igual a nós aqui no planeta Terra. E a última raça que nos visita são a raça dos Pleiades. Essa é a raça que merece confiança, são ligados a uma federação de planetas, né? Ajudam realmente a humanidade e prezam pela não interferência de outras raças extraterrestres para que não atrapalhe o nosso desenvolvimento espiritual. Tá? Eles são altos, têm cabelos aloirados e visam então manter a vida interplanetária onde quer que esteja. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ampliado um pouco mais a sua mente em conhecimentos. Eu quero saber aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Contem as suas experiências também, tá certo? Se gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Venham participar da nossa Irmandade, sejam membros do canal, venham estudar conosco também. E para quem desejar, nós temos aí embaixo a nossa loja virtual, que aparece agora o link aí na tela, para que você possa acessar e adquirir os nossos cursos. Você paga, já entra no site e já faz o download do seu curso automaticamente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!